E como a missionária, a diaconisa Jane, falou nesta noite sobre os 10 mandamentos. E eu disse, então o Senhor realmente quer falar com a sua igreja. Aleluia. Porque Ele tocou ao meu coração algo relacionado aos 10 mandamentos. Aleluia. Irmãos, vamos ler em Mateus 22. Mateus 22, do versículo 34 ao 40. Mateus 22, do versículo 34 ao 40. Glória a Deus. Glorificado é o nome do Senhor Jesus. Amém? Quem for encontrando, vamos ficar de pé em reverência à palavra do Senhor Jesus. Mateus 22, versículo 34 ao 40. Amém? Vamos ler para não perder tempo. Que diz, o subtítulo fala sobre o grande mandamento. E os fariseus, ouvindo que ele fizera emudecer os saduceus, reuniram-se no mesmo lugar. E um deles, doutor da lei, interrogou-o para o experimentar, dizendo: Mestre, qual é o grande mandamento da lei? E Jesus disse: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos depende toda a lei e os profetas. Amém? Podeis se sentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Como já foi dito nesta noite pela diaconisa também, um dos primeiros mandamentos que Jesus disse aqui neste versículo é: amar a Deus sobre todas as coisas e de todo o teu coração. E muitas das vezes, irmãos, dizemos que amamos a Deus, mas não obedecemos, né? Dizemos que amamos ao Senhor, mas nunca fazemos o que Ele nos pede. Amar, o amor, ele tem consequências. Se uma pessoa diz que lhe ama, ela quer o seu bem. Se uma pessoa diz que lhe ama, né, ela quer lhe ver bem, feliz. E se nós dizemos que amamos alguém, muitas das vezes fazemos algo para agradar, para ver aquela pessoa bem, para aquela pessoa também o amor ser recíproco. Mas como o pastor falou nesta noite, mesmo que nós deixemos de amar ao Senhor, mesmo que nós deixemos de colocar Ele em primeiro lugar, mesmo que nós deixemos de obedecer, Ele continua sendo Deus. Aleluia. Ele continua sendo fiel. Glória a Deus. Ele continua nos amando. Aleluia. Um louvor que eu gosto muito daquele louvor que fala: Senhor, eu não mereço o teu amor. Eu não sei nem por que o Senhor me escolheu. Aleluia. Porque nós, irmãos, não somos dignos do amor de Deus. Por nossa teimosia, pelos nossos pecados, pelas nossas falhas, pelas nossas desobediências, pelos nossos nãos que nós dizemos ao Senhor. Nós não somos dignos do amor do Senhor. E às vezes eu me pergunto e olho para o Senhor e digo: Senhor, o amor de Deus é tão grande que Ele escolheu pessoas tão falhas como nós, pecadoras, que mesmo às vezes Deus corrigindo, puxando a nossa orelha, nós vamos lá, pedimos perdão e voltamos a fazer tudo de novo. Somos teimosos, somos pecadores, somos falhos, e mesmo assim Deus nos ama. E como nós demonstramos o nosso amor ao Senhor? Ele só pede uma coisa: que nós coloquemos Ele em primeiro lugar. Aleluia. E que nós obedecemos a sua palavra. Como a diaconisa falou, irmãos, não é fácil. Não é fácil obedecer, não é fácil fazer aquilo que agrada ao Senhor. Porque a nossa carne ainda reina, certo? Nós ainda estamos em carne, ainda vivemos em pecado. E nós pedimos ao Senhor todos os dias. Eu digo sempre, amados, que a conversão do cristão é todos os dias. Aleluia. Todo dia temos que nos converter de algo. Todo dia temos que nos livrar de algo que não agrada a Deus.
E ali eu falando, pedindo ao Senhor, e ao Senhor tocou no meu coração este versículo para falar sobre amor ao próximo, que é algo que, irmãos, nós não vemos mais hoje em dia. Ninguém ama mais ninguém, ninguém respeita mais ninguém quer mais o bem do seu próximo, ninguém quer mais ver o seu próximo prosperando, ninguém quer mais ver o seu próximo vivendo bem. Por quê? Porque todo mundo quer o seu bem próprio. Olha, só para si, só eu posso ter, só eu posso crescer, só eu posso ter o que é bom. E isso, amado, nós não vemos só lá fora, nós vemos dentro da igreja, dentro do povo de Deus. Porque quando, irmãos, você passa por um cristão que se diz cristão e ele não lhe dá a paz do Senhor, e ele não fala com você, e ele não olha no seu olho, irmãos, o olhar. A minha filha hoje estava falando que tinha uma colega dela, e eu vendo a colega dela conversando com ela, e ela olhando para baixo. E eu digo, filha, quando alguém conversar com você, você olha no olho. Porque o olho, irmãos, a palavra de Deus diz que é o templo da alma. Então aquela pessoa que nunca conversa com você olhando no seu olho, aquela pessoa, ela está com mal-estar, ela tem algo. E ali eu dizendo para ela, ela disse assim, mãe, mas é porque eu fico sem jeito e para mim eu penso que ela fica sem jeito. Eu digo, não. A gente tem que conversar com as pessoas olhando no olho, porque quem olha no olho não tem, porque quem olha no olho não deve nada para ninguém. Aleluia. Aquele que abaixa o rosto, aquele que abaixa os olhos, ele tem vergonha de algo, ele está se escondendo de algo. Aleluia. Então, irmãos, o amor ao próximo é no meio de nós, no meio da nossa família, no meio da nossa casa. A missionária hoje ela orou sobre tirar a carga, o peso. Irmão, você não imagina o quanto é ruim você carregar um peso nas suas costas. Você se sentir responsável por tudo e por todos. Você se sentir que você não pode fraquejar, você não pode cair, você não pode vacilar, porque todos vão cair junto. E muitas das vezes, irmãos, isso traz para nós, eu tiro por mim, que sou uma pessoa assim, eu tiro por mim, porque muitas das vezes você acha que você nunca está fazendo o suficiente. Você sempre está se cobrando demais. As pessoas, muitas das vezes, quando a gente carrega esse peso, irmãos, nas nossas costas, de muita cobrança, de responsabilidade demais, você sempre acha que está fazendo pouco. Você acha que nunca está fazendo o suficiente. Então, quando a missionária começou a orar, eu disse, Senhor, tira esse peso de mim, porque eu sei que não foi Deus que colocou nas minhas costas. Eu sei que não vem de Deus, irmãos. Muitas das vezes você se responsabilizar por tudo, você achar que você tem que estar à frente de tudo, e não pode ser assim. Mas esse muitas das vezes é o meu jeito. Eu gosto de tomar frente, eu gosto de tomar atitude, eu gosto de fazer as coisas, eu não gosto de pedir ninguém. Então isso muitas das vezes nos sobrecarrega demais. E eu não me sinto às vezes cansada, irmão, não é físico. Às vezes é espiritual mesmo, a mente, o corpo cansa. E eu assistindo um vídeo de uma mulher e ela falando, olha, você às vezes acha que você não tem nada. Você às vezes acha que não precisa de ninguém, que não precisa mais do seu corpo. Ele fala. Começa a doer o pé, começa a doer uma perna, começa a doer as costas, começa a doer a cabeça. Você começa a ficar mal-humorada. E tudo isso, irmãos, é o nosso corpo pedindo socorro. Aleluia. Então, irmãos, como aqui a palavra fala que nós devemos amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, para mim amar alguém, eu tenho que me amar primeiro. E como eu me amo? Cuidando de mim, cuidando do meu corpo, cuidando da minha saúde. Na próxima segunda-feira vamos ter aí um chá de senhoras falando sobre a saúde da mulher. E muitas das vezes nós negligenciamos essa parte, irmãos. Eu estou há mais de um ano negligenciando uma cirurgia que eu estou deixando para amanhã, vou deixando para depois, porque eu não tenho tempo, porque eu não posso ir. E a gente vai ficando de lado, irmãos, e a gente não pode fazer isso. Porque para a gente amar alguém, amar ao nosso próximo, nós temos que amar a nós mesmos. Porque quem ama, cuida. Então, se eu não me cuido, eu não me amo. Então, amados, a palavra do Senhor Jesus
fala sobre amor ao próximo. Amar ao próximo como a ti mesmo é um mandamento essencial. Ele é mencionado tanto no Novo como no Antigo Testamento. O mandamento amar o próximo como a ti mesmo significa que devemos tratar os outros com o mesmo cuidado e respeito e compaixão que temos por nós próprios. Então, o que eu faço para o irmão é aquilo que eu gostaria que ele fizesse por mim. Porque tudo que fazemos, irmãos, eu ensino a minhas filhas algo muito importante que eu quero que elas levem para a vida. Eu digo, olha, tudo que você faz, seja de errado ou de bom, ela vai ter uma consequência. Então, se eu trato mal alguém, um dia eu vou ser tratada mal. Se eu não respeito alguém, aquela pessoa nunca terá respeito comigo. Se eu não ando direito nos caminhos que o Senhor manda eu andar, irmãos, vai ter consequência. Tudo que nós fazemos terá uma consequência boa ou ruim. Então, tudo que eu quero para mim, primeiro eu tenho que fazer ao meu próximo, para que aquilo venha e retorne de bom para mim. Se eu faço mal, eu receberei o mal. Nós vemos na palavra do Senhor Jesus, nós vemos que tudo que plantamos nós colhemos. E uma história para dizer isso é a história de Davi. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas ele matou uma pessoa para ficar com sua esposa. Ele casou. Deus perdoou. Ele continuou sendo segundo o coração de Deus? Continuou. Mas ele teve consequências. A casa de Davi nunca mais foi a mesma, irmãos. De tristezas, de derrotas, de filho contra pai, irmão contra irmão. E ali começou a tribulação. E muitas das vezes nós estamos colhendo coisas ruins nas nossas vidas e não sabemos o porquê. Muitas das vezes culpamos até a Deus. Quantas vezes, amados, nós nos perguntamos, Senhor, o que foi que eu fiz para passar por isso? Muitas das vezes até nos apontam. Mas muitas coisas, irmãos, não é Deus que coloca em nossas vidas. É nós mesmos que plantamos, nós mesmos que colhemos com as nossas ações, as nossas atitudes, o nosso falar, o nosso andar, o nosso conviver com as pessoas, irmãos, tem que ser diferente. Isso é amar ao próximo. Amar ao próximo, irmãos, não é ficar beijando, abraçando, indo na casa do irmão todo dia. Não, amar ao próximo é você respeitar. Você fazer para o teu próximo aquilo que você gostaria que fizesse para você. E no Novo Testamento, no livro de Mateus, Jesus foi questionado sobre qual era o maior mandamento da lei. Cristo respondeu reunindo toda a lei em 2 mandamentos principais. O primeiro mandamento é amar a Deus acima de tudo. E o segundo mandamento é amar ao próximo como a nós mesmos. Também encontramos este princípio no Antigo Testamento, lá em Levítico 19 e 18, quando o Senhor diz a Moisés a respeito do amor ao próximo: não procurem vingança e nem guardem rancor contra alguém do seu povo, mas amem cada um o seu próximo como a si mesmo. Eu sou o Senhor. Irmãos, essa palavra ela é forte para os dias de hoje. Porque quando nós recebemos o mal, queremos devolver o mal do mesmo jeito. Mas para nós cristãos, a palavra diz que se baterem na tua face direita, dê à esquerda. Não que nós vamos ser bobos, irmãos, para todo mundo. A palavra ser bom não é a gente ser besta para o mundo. Mas aqui a palavra quer dizer que mesmo que alguém lhe faça o mal, deseje o bem a ele, ore por ele, peça ao Senhor pela vida dele e perdoe. Aqui diz: não guarde rancor, não procure vingança nem guarde rancor. Irmãos, quantas vezes nós guardamos rancor, guardamos mágoas? E uma coisa que eu gosto sempre de falar, algo muito ruim, amados, quando se quebra entre nós, família, ou irmãos, ou amigos, seja em qual parte for, é a confiança. Quando a confiança ela se quebra, é como um diamante que cai no chão. Então
Então é algo, irmãos, muito difícil de a gente olhar para a palavra e dizer assim: Senhor, eu quero confiar de novo. Porque Deus pode todas as coisas, irmãos. Para nós é impossível. Para nós é impossível perdoar. Para nós é impossível amar em muitas situações, mas para Deus não é. Quando você obedece a Ele e entrega teu coração ao Senhor, Ele tira todo esse peso, essa angústia do coração que a gente tem por alguém ou por uma pessoa que fez algo de errado conosco. Então nós passamos a amar, e quando nós passamos a amar alguém que nos quer o mal, o Senhor também está vendo, o Senhor vê todas as coisas. E somos recompensados por isso, pelas bênçãos dele, em nome de Jesus. Ambas passagens enfatizam a necessidade de tratarmos o próximo com justiça e compaixão, não apenas no círculo fechado, mas em relação a todas as pessoas que estão à nossa volta. Essa palavra me veio, irmãos, por causa de um vídeo que eu assisti e eu achei forte. Um senhor, ele disse que pedia muito ao Senhor que ajudasse ele a amar ao próximo. Deus, eu quero muito amar ao próximo. Me ajuda a amar o meu próximo, como o Senhor ama a igreja. E Deus trouxe a ele uma situação que ele ia caminhando e à frente dele vinha um mendigo que há muito tempo não tomava banho. Ele disse que sentia o cheiro de muito longe. E Deus tocou no coração dele e disse assim: abraça aquele mendigo. Ele disse que ia de encontro ao mendigo e ia sentindo o cheiro, ia sentindo a repugnância, e ele não conseguiu. E ali, depois de um bom tempo, ele passou daquele mendigo, sentou e chorou. E ali Deus falou no coração dele e disse assim: olha, vocês vêm a mim desse jeito, fedendo a pecado, fedendo a coisas ruins, com mau cheiro, podre, saindo de uma lama, de um charco de lodo. E eu abraço vocês com todo amor. Aleluia. E eu recebo vocês. E quantas vezes, amados, nós estamos acostumados a pedir ao Senhor as coisas, e quando Ele dá, a gente dá um passo para trás. Senhor, eu quero amar meu próximo. E aí Deus coloca um próximo perto de você, às vezes que não gosta de você, que lhe trata mal, e você não consegue amar. Você não consegue fazer o bem. Você não consegue estar junto daquela pessoa. Mas Deus nos pediu: ama. Você não pediu para amar? Algo também eu já vi o pastor falando: nunca peça paciência ao Senhor, porque quando nós pedimos paciência, Ele vai nos dar algo para que você trabalhe a sua paciência. E muitas das vezes nós também temos que saber pedir algo ao Senhor. Então eu achei muito forte, irmãos, muito forte. E eu me coloquei e eu falei: Senhor, será que eu conseguiria amar o próximo a esse ponto? De abraçar alguém com amor, irmãos, não com falsidade, mas com amor. Porque se talvez ele tivesse abraçado aquele irmão, aquele mendigo, e ele talvez tivesse saído dali com nojo, não foi um amor verdadeiro. Ele não fez de coração. Então ele, ao invés de ele fazer com falsidade, ele resolveu não fazer. Mas a culpa foi grande. E eu disse: será que eu teria, Senhor, essa coragem de amar o meu próximo a esse ponto, de não perceber ou de não olhar? Porque muitas das vezes, irmãos, nós como cristãos, nós olhamos muitas faltas dos outros. Eu olho para tal irmão, eu já olho a falta dele, eu já olho o que ele faz de errado, eu já olho o pecado dele, eu já olho onde ele anda, eu já olho. Então nós não olhamos para a pessoa, nós olhamos para a vestimenta. Ele ali sentiu o cheiro, o mau cheiro. E nós chegamos assim diante do Senhor, com mau cheiro, sujos, repletos de pecado. E Ele mesmo assim nos acolhe, nos recebe e nos limpa com o seu sangue purificador, em nome de Jesus. Aqui diz assim: como amar o próximo segundo a Bíblia? Amar o próximo como a si mesmo não é uma opção, mas uma responsabilidade que devemos cumprir. Amar ao próximo é um mandamento. Ele tem que ser cumprido. Não é uma escolha, né? Amar, como nos diz assim, amar, o amor, ele é uma decisão. Muitas das vezes não é fácil. A
Assim como pregar o Evangelho, falar de Cristo, não é um dom, é um mandamento, é uma ordem. Jesus falou: ide por todo mundo e pregar o Evangelho. Ele não diz só os pastores vão pregar, só as pessoas que têm dom vai pregar. Não, ele falou todos nós. Todos nós temos esse dever, esse mandamento, essa ordem para cumprir. E muitos de nós não queremos fazer. Não queremos falar de Jesus, não queremos porque não sabemos falar, porque achamos que somos incapazes. Mas o Senhor é quem nos capacita. Existem várias maneiras de desenvolver esse amor ao próximo. E aqui estão 3 pontos para nos auxiliar. Primeiro, praticar a empatia. Coloque-se no lugar do outro. Tente compreender seus sentimentos e suas necessidades. Escute atentamente, sem julgamentos, e mostre genuíno interesse em entender a perspectiva do outro. Como eu falei, irmãos, olhar para alguém sem julgar, sem olhar seus defeitos, porque defeitos até nós temos. E muitas das vezes olhamos só para criticar. Muitos irmãos só criticam, só falam o defeito do outro irmão, só percebem a falha do outro irmão, mas como diz a palavra, não olha para o argueiro que tem dentro do seu próprio olho. Segundo, oferecendo ajuda. Esteja disposto em ajudar as pessoas. Seja um ombro amigo, sempre que possível. Auxilie o próximo com ações concretas para aliviar suas dificuldades. Irmãos, você não imagina o quanto é bom quando a gente está passando por momentos difíceis e chega uma pessoa para dizer: irmã, você quer ajuda? Irmão, eu vou orar, vamos orar. Irmãos, você precisa de quê? Vamos apenas conversar. Irmãos, é tão bom que tira um peso, a angústia. Às vezes 10 minutos de conversa, 5 minutos de conversa que uma irmã ou uma pessoa tem com você, para saber como você está, para perguntar o que você está sentindo. É tão bom, irmãos, quando a pessoa conhece você de longe, sabe quando você está triste, quando você está alegre. Eu muitas das vezes digo, irmãos, que o homem, ele tem uma perspectiva meio difícil. Muitas das vezes o homem não sabe quando a esposa está chateada, quando ela está triste ou incomodada com alguma coisa. Mas a mulher não, ela percebe de primeira. Ela olhou para o marido, ela sabe: ei, esse não acordou bem, ele está sentindo alguma coisa. E nós temos que ter isso, irmãos, com os nossos irmãos, em nossa casa, com os nossos filhos. Eu acho que todos aqui, como mãe, quando vê o seu filho, você já percebe que ele não está bem, que ele está tentando esconder algo. As minhas filhas lá, eu digo: vocês podem tentar, de mim você não esconde nada. Eu percebo, irmãos, o olhar muda. Então, na igreja não é diferente. Todos nós vamos perceber quando o irmão entra de cabisbaixo, quando o irmão entra triste dentro da igreja, quando o irmão não participa mais como antes. Então a palavra de Deus diz que é dever nosso oferecer ajuda. Não custa nada. Hoje nós temos um celular, não precisamos nem sair de casa. Manda uma mensagem: irmã, está tudo bem? Você está bem? Você precisa de apoio, de palavra, de oração. Porque muitas das vezes, irmãos, só uma oração, só não, porque a oração é tudo. A oração, ela resolve muitas coisas. E muitas das vezes nós não temos força para pedir essa ajuda. Então, se nós estivermos com os nossos olhos atentos para amar e não para julgar, nós vamos perceber quando o irmão não estiver bem. E demonstrar compaixão. Pratique atos de bondade diariamente. Pequenos gestos como sorrir, cumprimentar, ouvir. Glória a Deus. Ouvir, agradecer, podem fazer uma grande diferença na vida das pessoas. Irmãos, eu saio com as minhas filhas, principalmente com a minha filha mais velha. Ela é muito fechada. E não é porque ela queira, é porque ela tem vergonha. E ali eu saio com ela e diz assim: mãe, você dá bom dia para todo mundo, mãe. Eu digo: filha, eu não consigo passar por uma pessoa sem dar bom dia. Ou bom dia, ou boa tarde, boa noite.
Só se eu não conhecer mesmo, só se eu nunca tiver visto aquela pessoa e a pessoa não olhar para mim. Porque se ela olhar, eu dou um bom dia, eu dou um sorriso. Eu amo falar com as pessoas. Então, irmãos, a gente tem que demonstrar compaixão, demonstrar amor, demonstrar amizade. Eu digo, minha filha, muitas das vezes você passa de cara feia. Irmãos, quantas pessoas já disseram para ela que ela é chata, que ela é orgulhosa, mas ela não é, irmãos, é timidez. Ela diz assim, mãe, eu só falo se olhar para mim, ou se falar comigo. Eu digo, não, eu só dou bom dia para todo mundo. Se eu sair de casa, eu dou bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, até eu chegar na escola. Porque, irmão, você tem que demonstrar o amor que você sente pelas pessoas, o respeito. É muito feio aquela pessoa que passa por você de cara fechada, não te dá um bom dia, não te dá uma boa tarde, não te dá uma boa noite. Então nós temos que demonstrar compaixão, cumprimentar, agradecer quando for preciso. Tudo isso, irmãos, faz diferença na vida das pessoas. Tudo isso faz diferença na vida de alguém. Amar o próximo de forma prática envolve cultivar compaixão, respeito e empatia em nossas ações diárias. Como está escrito em 1 João 4,21. Quem ama a Deus, ama também o seu irmão. Por isso, quando amamos o próximo, estamos amando a Deus através da obediência da palavra. Então, que o Senhor Jesus nesta noite possa nos ensinar a nos amar e amar ao nosso próximo, para que nós possamos amar a Ele de todo o nosso coração. E como foi dito pela diaconisa Jane, quem ama a Deus obedece. Quem ama a Deus anda no caminho reto. Quem ama a Deus muda o seu falar, muda o seu andar, muda o seu agir, muda o seu comportar. Porque quem ama a Deus tem que ser espelho para aqueles que estão no mundo. Porque muitas das vezes meus esposos gostam de falar uma coisa: o mundo não quer ser como nós, mas eles não querem o que a gente é. Então, quando nós fazemos algo de errado, eu aprendi isso há muitos anos, no comecinho da minha conversão. Eu não tinha esse pensamento. E ali uma pastora me falou assim: olha, quando você peca, ou quando você faz algo para que o mundo lá fora te aponte, não é você que eles estão apontando. Eles estão apontando Cristo na tua vida. E ali, irmãos, eu senti uma culpa muito grande. Eu digo, meu Deus, quando eu errar, eu vou estar sujando o nome do meu Deus. As pessoas vão olhar para mim e dizer assim: olha, é porque é crente. Que Deus é esse que ela serve, que ela não anda diferente, ela não fala diferente, ela não se comporta diferente. Eu vi uma situação, irmãos, que aconteceu lá no posto. Eu estava sentada e uma das pessoas que trabalhavam ali sentou do lado de uma pessoa que já não era aqui, mas veio visitar aqui uma vez. Ele gosta até de cantar. E ali ela olhou para ele e disse assim, ele convidando ela para a igreja, os outros começaram a brigar, disseram assim: ó, leva ela para a tua igreja, convida ela para ser crente. E ali ela olhou para ele e disse assim: me diz uma coisa, quando chega um crente na tua igreja, que ele quer viver como os católicos, eles fazem tudo que os católicos fazem, ele anda do mesmo jeito que os católicos andam, o que vocês fazem? Vocês recriminam, vocês ensinam, vocês expulsam da igreja? O que vocês fazem? Irmãos, aquele irmão enrolou e me explicou. E eu fiquei me coçando, irmãos, para ir lá e conversar, mas não era comigo que ela estava falando. Se eu fosse aquele irmão, eu tinha dito: olha, ensinar a gente ensina, mas a partir do momento que entra da igreja, irmãos, o pastor ele não tem poder de expulsar ninguém porque ele não está fazendo a coisa certa, porque ele não está andando como crente. Aqui mesmo eu posso dizer que aqui erra, mas não é por falta de ensinamento. Porque nós temos 2 pastores abençoados, a missionária e o pastor, todo dia estão pregando, todo dia estão ensinando, todo dia estão corrigindo. Aqui erra quem quer. Mas não é tão feio, irmãos.
a pessoa lá no mundo dizer assim: olha, na tua igreja está cheio de gente se comportando como o mundo. E é por isso que esta igreja, muitos lugares, nesta igreja, muitos lugares estão vazios. Porque o mundo está vendo o mundo dentro da igreja. Nós cristãos estamos nos comportando como o mundo, andando como o mundo, falando como o mundo, estando em lugares como o mundo. E muitas pessoas que estão lá fora vêm e dizem para ir para a igreja, para ser que nem fulano eu não vou. Então muitas das vezes, irmãos, a falta de alguns se converterem, a culpa é nossa. Pelos nossos comportamentos, pelo jeito que andamos, pelo jeito que falamos, pelo jeito que vivemos. Porque o mundo lá fora está vendo o nosso comportamento. Eles veem as nossas atitudes. Eles veem como é que você anda. Eles veem como é que você se comporta. Então eles não querem estar num lugar onde as pessoas não têm convertimento. E só não acontece, irmãos, a conversão, porque ainda não amamos a Deus. Porque a partir do momento que nós amamos, nós vamos passar a obedecer e a fazer a vontade dele, em nome de Jesus. Irmãos, eu passei da hora e aqui eu agradeço a oportunidade. Peço que Deus abençoe cada um dos irmãos e que os irmãos tenham recebido essa palavra em nome de Jesus. Glória a Deus.